Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Salve Maria Imaculada! Saúdo aí a turma São João Paulo II, né, de preparação de consagração a Nossa Senhora. Quero me apresentar, me chamo Ravana, sou aqui de São Carlos, São Paulo, da paróquia Nossa Senhora de Fátima. Sou casada com o Kleber, nós temos 3 filhos, o Pedro, o André e a Isabela. Nós todos participamos aqui na paróquia ativamente. Nós todos aqui em casa, nós somos consagrados à Virgem Maria faz 1 ano e meio e foi uma alegria muito grande a nossa consagração. Recebemos muitas graças, muitas bênçãos, um crescimento espiritual muito grande, né? Foi um divisor de água. Essa consagração na nossa vida fez toda a diferença. E foi com muita alegria que eu aceitei o convite dos nossos queridos amigos, a Ana e o Tiago, um beijão para eles, aceitar fazer essa reflexão no dia de hoje, né? Nesse período de 30 dias de preparação, de consagração, especificamente esses 12 dias, que é o desapego ao mundo, né? O desapego às nossas vontades, o nosso querer, a nossa inclinação, né? Aos bens materiais e às pessoas. E nesses 12 primeiros dias que nós estamos refletindo sobre os 10 mandamentos, hoje nós vamos refletir sobre o 8º mandamento, que é o de não levantar falso testemunho. Então, façamos uma oração pedindo ao Espírito Santo que nos auxilie neste momento. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que o Espírito Santo possa nos conduzir neste momento, abrir a nossa mente, a nossa inteligência, o nosso coração, para que possamos entender bem a palavra do Senhor e amá-lo de todo o nosso coração, para que assim possamos pôr em prática. Amém. Então, iniciemos a nossa formação sobre o 8º mandamento da lei de Deus, não levantar falso testemunho. E para iniciarmos, vamos pegar a palavra de Deus, que está em Efésios, capítulo 4, versículo 25. E diz assim, ó: Por isso, renunciai à mentira. Fale cada um a seu próximo a verdade, pois somos membros uns dos outros. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Isso é uma ordem que se encontra na palavra de Deus. É uma ordem que nos é dada, que diz assim, ó: renunciai à mentira. Significa que nós temos que parar de nos refugiar na mentira, de buscar na mentira soluções para a nossa vida. Significa que nós temos que dizer a verdade. E o versículo também continua, diz: falai a verdade ao seu próximo. Então nós devemos falar sempre a verdade. E continua: pois somos membros uns dos outros. Você é parte do corpo do seu irmão, ele é parte do seu corpo, nós somos um corpo, nós somos igreja, e nós temos que dizer a verdade uns aos outros. No Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2464, ele diz, né, que o 8º mandamento nos proíbe de falsear a verdade nas relações com o outro. Isso significa que nós temos um compromisso com a verdade. E quem é a verdade? É o próprio Deus. Jesus mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E por isso nós temos que ter esse compromisso com a verdade, que é com o próprio Deus e com os nossos irmãos, né? É isso que nós devemos aos nossos irmãos. Às vezes a gente diz assim: não devo nada a ninguém. Deve sim. Você deve a seu irmão a verdade. E nós precisamos ser pessoas que são verdadeiras, né? Isso é muito importante. Primeiro, porque não ser da verdade é pecado. Se você for uma pessoa mentirosa, falsa, mexeriqueira, isso é pecar contra esse mandamento, né? Então, não podemos viver nesse pecado. E a segunda, né? Quem que aguenta conviver com uma pessoa mentirosa, que está sempre enganando os outros, passando a perna, falando mentiras? Quando a gente escuta alguém muito mentiroso perto de nós conversando, a gente já fica assim, né? É difícil.
Então não seja essa pessoa de quem ninguém quer ficar perto, né? Porque você aí vai encontrar apenas a solidão. Nunca terá amigos de verdade, né? Então isso é muito importante a gente observar, né? Vamos pensar por um momento alguém que já mentiu para você e que essa mentira acabou prejudicando você, a sua vida, a sua família, seus negócios. O que você sentiu? Qual foi a dor do coração que isso te causou? A mentira machuca, ela fere, não são apenas palavras. Elas machucam a nossa alma muitas vezes. Nos derrubam, nos colocam para baixo, destrói reputações. É muito grave, né? Nós devemos tomar muito cuidado. Nós temos que ser da verdade nas pequenas coisas, desde o pequeno. Não tem essa de mentira pequena, mentira grande. Mentira é mentira. Não importa o tamanho dela. Nós temos que cuidar para não cair nesses pensamentos mundanos que dizem, é uma mentirinha, uma santa mentirinha, né? Isso não existe, né? Nós temos que viver na verdade. Eu tenho um exemplo antigo, né, do começo da minha conversão. Meu primeiro emprego foi logo assim que eu comecei também a participar das coisas da igreja, a começar na caminhada, e ouvi muitas pregações, e a palavra de Deus ia tocando nos corações, e eu fui aprendendo sobre a verdade, o que deveríamos viver. E aí, nesse meu primeiro emprego, era uma loja de material de construção, e chegou vários produtos lá que o meu patrão pediu. Né? E nisso tinha tinta, lata de tinta daquelas grandes, de 18 litros, né? E aí ele me disse assim, ó, você não mexa nessas tintas, que depois eu organizo, você só separa e põe preço nas coisas pequenas. Eu falei, tudo bem, né? Só que eu, né, primeiro emprego, queria mostrar serviço, né? Falei, não, vou organizar essas tintas aqui, meu patrão vai ficar feliz, né? As tintas de 18 litros, mas eu não aguentava carregar as tintas. Então eu comecei a empurrá-las até o local onde eu ia guardá-las, né? O que aconteceu? Elas enroscaram no rejunte do piso e a lata virou no chão. Ela abriu e derramou tinta para todo lado. Rapidamente eu levantei ela e comecei a fazer aquela limpeza na tinta e limpar. E falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Meu patrão pediu para mim não mexer. Falou, deixa aí, depois eu organizo. Mas eu, ainda querendo fazer o bem, fui tentar fazer na desobediência. Derrubei e agora? Limpei tudo certinho, repus um pouco da tinta de volta e fechei. E eu falei, eu vou falar o que para ele agora? Eu não poderia ser da mentira. Então eu pensei e falei, não, eu vou falar a verdade para ele. Pode ser que ele desconte do meu salário, nem recebi salário ainda, mas já vou perder, mas eu tenho que ser da verdade. E fiquei lá, e as horas passando, ele não chegava. Quando ele chegou, a primeira coisa que eu fiz, chamei ele e falei, olha, eu sei que o senhor pediu para mim não colocar as tintas no lugar, mas eu quis arrumar, quando eu fui empurrar, a tinta caiu toda a tinta no chão, eu coloquei o máximo que deu para dentro da tinta, e eu agi na desobediência. Senhor, me desculpa, pode descontar do meu salário, pode, não tem problema. Ele ficou olhando para minha cara e falou, eu falei para você não mexer, mas fica tranquila, não vou descontar nada de você, porque essas coisas acontecem, né? E aquilo me deu uma alegria, porque eu fui da verdade. Eu podia ter prejuízo, podia ser mandado embora, eu não sei como que ela era a pessoa, né? Como ela podia interpretar aquela situação, mas eu escolhi ser da verdade. Né? E nas pequenas coisas, parece uma coisa boba, né? Mas sendo fiel nas pequenas coisas, a gente consegue depois ser fiel nas grandes. E se a gente for infiel nas pequenas coisas, quando chegar às grandes, com certeza nós também vamos ser infiéis, né? E eu tenho que ter esse compromisso, porque se eu não tiver esse compromisso com a verdade, como que eu vou defender a verdade depois? Como que eu vou falar sobre verdade se quando ninguém está olhando eu sou mentirosa? Como eu vou falar de Cristo depois? Como eu vou falar que Cristo age na minha vida se eu for uma pessoa mentirosa? Como eu vou ter coragem de defender a palavra de Deus? Falar a verdade nos torna mais fortes, né? Nos deixa firmes na fé também. E a palavra nos ensina que nós não podemos servir a dois senhores, porque vamos amar mais a um e odiar o outro. E não podemos servir a Deus e ao inimigo de Deus, ao demônio. Quem é a verdade? É o próprio Deus. Quem é o pai da mentira? Tá lá, ó, em João 8:44. Eu vou ler para vocês aqui, ó. Quando diz a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso
e o pai da mentira. Então, o próprio demônio é o pai da mentira. Então, a escolha é nossa. De quem nós queremos ser filhos? A quem nós queremos servir? Somos nós que escolhemos. E aí, de acordo com a nossa escolha, aí nós vamos dando os testemunhos ou os contra-testemunhos. No catecismo, no parágrafo 2475, ele vai nos dizer sobre as ofensas à verdade, né? Sobre o falso testemunho e o perjúrio. E o que seria isso? O falso testemunho é uma afirmação que é emitida publicamente, mas é uma coisa contrária à verdade. Um exemplo é num tribunal. Se você for depor lá, você está dando um falso testemunho se você falar algo que é contrário à verdade. E se você tiver sob o juramento que você dirá a verdade, aí já é outro nome que é dado, é o perjúrio. Então isso é uma ofensa contra esse mandamento, né, da lei de Deus. Outra forma, né, de você ofender essa verdade é quando você quebra o respeito à reputação das pessoas. Né? O catecismo nos proíbe de fazer isso. Como que nós fazemos isso? Tem o juízo temerário, que é quando nós temos aquele julgamento precipitado, apressado sobre o outro. Nós nem sabemos se é verdade o que a pessoa faz e nós já assumimos aquilo como verdade, já consideramos que ele é aquele jeito lá mesmo, nós já julgamos errado e tratamos a pessoa como se ela fosse aquilo lá. Né? Tem a maledicência, que é quando você, realmente, o que você está falando é verdade, mas você está falando do outro um defeito dele que os outros não sabiam. Então você está agindo contra a reputação dele sem motivo. Simplesmente por fofoca, ou por estar numa roda de conversa, ou se por algum motivo a pessoa fez algo que você não gostou, e você vai lá e começa a falar todos os defeitos que você sabe dela. Isso é maledicência. E quando a gente já está nesses dois, né, já está na maledicência falando, é muito fácil de cairmos em outro que é pior ainda, que é a calúnia. Que além de você estar falando do irmão, você está falando mentiras sobre o irmão, você está inventando história, aumentando 1000 vezes o que aconteceu, né, criando coisas para falar mal deles e difamar a vida dele, né, difamar as coisas dele. Mas aí você pode pensar, nossa, mas aquela pessoa é tão ruim, né, aquela pessoa me irritou, ela também me traiu, ela inventou mentiras sobre mim também, ela me humilhou, ela me enganou. Aí você pensa, tá justificado, porque como ela é assim, eu também posso ser. Não podemos ser. Uma coisa que eu aprendi, né, é que o mal que o outro faz não justifica o meu mal. O erro do outro não justifica o meu. O meu erro não justifica o seu erro. Eu não me torno uma pessoa má porque a outra pessoa é má. Então eu acho que ela é má, que ela não merece meu perdão, que ela age errado, então eu vou me tornar igual a ela. Eu vou fazer a mesma coisa que ela. Olha como isso é contraditório. Mas muitas vezes a gente cai nisso, né? Por nosso orgulho, pelas nossas dores, né? Que muitas vezes está aí no nosso coração. E Jesus nos ensina que nós devemos amar os nossos inimigos e não odiar, e não difamar, e não falar mal, né? Fazer o bem aos nossos inimigos. Jesus disse perfeitamente na palavra, né? Ele falou, se você amar só as pessoas que você gosta e que fazem o bem para você, que grandiosidade há nisso? Nossa, que grande feito há nisso? Até quem realmente é mau ama aqueles que fazem o bem para ele. E Jesus vem nos ensinar a amar e a perdoar os nossos inimigos. E quem nós servimos? A Jesus. E quem nós devemos escutar? A Jesus. E os seus exemplos. E sempre nós devemos ouvir o nosso amado e querido Jesus, pois ele sempre sabe o que é melhor, não é mesmo? E aí, já pra gente ir partindo pro final da nossa partilha, né? Uma vez eu ouvi uma pregação de um pregador que eu gosto muito, chamado Rodrigo Ferreira, né, dos nossos relacionamentos, como nós devemos agir, né? E eu acho que cabe, né, nessa reflexão que nós estamos fazendo do 8º mandamento, formas da gente lutar contra esse grande mal de levantar falso testemunho, né, de falar mal das pessoas, de estar sempre participando de fofocas, né? Ele ensina assim, ó, pra gente, né, nunca falar mal dos nossos inimigos. Ou melhor, das pessoas que nos fizeram mal, que nos irritam. Porque nós somos cristãos, nós não podemos ter inimigos, não é mesmo? Então, nunca falar mal. Primeira regrinha,
você nunca fala mal. E aí vamos pro segundo. Se possível, falar bem. Então, além de você não falar mal, você vai falar bem. Se você tiver oportunidade, você fale bem dessa pessoa. Terceira regra, você faça o bem para ele sempre que possível. Quarto, se você vê ele precisando de ajuda de alguma forma, você vai e ajuda. Ah, mas ajudar ele? É essa pessoa mesmo que você pensou. E deixa que o Senhor faz o resto. Sabe por quê? Isso vai enfraquecendo o mal no nosso coração. Vai nos amadurecendo, né? Vai nos quebrando mesmo, assim, ó, pra gente se tornar igual a Jesus, igual a Virgem Maria, mãe do amor, do perdão, do silêncio. E nós não queremos isso? Com certeza, né? Então, é um trabalho. E assim, nós começamos a deixar esse orgulho e o Espírito Santo vai alargando o nosso coração. E os frutos vão ser colhidos nas nossas vidas. Vale muito a pena estar sempre ali, ó, na luta, na busca da verdade, da santidade, viver em comunhão com os nossos irmãos. Eu gosto muito de uma frase que o nosso pároco, querido Padre Jonas, diz na Santa Missa. Ele diz assim, que o princípio que você quebra, ele quebra você. Então seja uma pessoa de princípios. Seja uma pessoa que fala, eu não vou mentir, eu não vou falar mal, eu não vou odiar o meu irmão, eu vou viver a palavra do Senhor. E não quebre isso, em nenhuma situação. Busque a verdade. E se por acaso cair, já se arrependa, busque a confissão e recomece. Não fique carregando na sua vida esse pecado contra o oitavo mandamento. Porque às vezes a gente deixa esse pecado muito tempo lá, nós vamos, confessamos outras coisas, porque achamos que isso não foi nada demais. Eu falei um pouquinho dele ali, mas não foi nada demais. Foi sim, né? Confesse, entregue isso para o Senhor, né? Para que você possa recomeçar. E nós podemos buscar, né, essa força para permanecermos fiéis, né, sem pecar contra esse oitavo mandamento, nas virtudes cardeais, que é as virtudes da prudência, da justiça, da fortaleza e da temperança. Na prudência, para discernirmos em todas as situações o que devemos falar, quando nós devemos guardar o nosso silêncio, né? A justiça, para darmos a Deus e ao próximo o que é devido, né? E de acordo com a nossa reflexão, que nós devemos ao próximo, a Deus, a verdade. Também a virtude da fortaleza, que nos dê a firmeza, a constância e nos mantenha longe do pecado contra o oitavo mandamento. E também a temperança, que nos traz equilíbrios e controla os nossos instintos, né? Então peçamos ao Senhor, né, que nos ajude a caminharmos bem nesse período de preparação, que realmente seja uma preparação para o nosso coração e que esses frutos de santidade de vida possam ser colhidos no nosso dia a dia. Então agora façamos as nossas orações, né, propostas para esse período de preparação. A primeira é a Ave Estrela do Mar. Ave do mar estrela, de Deus mãe bela, sempre virgem da morada, celeste feliz entrada. Ó tu que ouviste da boca do anjo a saudação, dás-nos paz e inquietação. E o nome de Eva troca, as prisões aos réus desata, e a nós cegos alumia. De tudo que nos maltrata, nos livra o bem, nos granjeia. Ostenta que és mãe, fazendo que os rogos do povo seu ouça aquele que, nascendo, por nós quis ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extintos nossos pecados, dai-nos pureza e brandura. Dai-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneremos, a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo demos aos três um louvor. Amém. E agora é o vinde, ó Espírito Criador. Ó vinde, ó Espírito Criador. Vinde, ó Espírito Criador, visitai os corações dos vossos seguidores, preenchei com a graça do alto estes corações que vós criastes. Sois o Espírito Consolador, a dádiva de Deus Todo-Poderoso, a fonte de água viva, o fogo divino, a caridade, a unção invisível das almas. Vinde então com os vossos 7 dons preciosos, vós que sois o dedo de Deus, vós que sois o conteúdo da promessa do Pai.
Vós que colocais o verbo do Pai em nossos lábios, iluminai os nossos espíritos com vossa luz, abrasai os nossos corações com vosso amor e santificai, em todos os tempos, nossa frágil carne. Bani de nós o espírito de tentação, preenchei-nos com vossa paz infalível, sede vós mesmo o nosso guia, de modo que possamos evitar tudo o que possa ser prejudicial à nossa salvação. Ensinai-nos a compreender o Pai, ensinai-nos a compreender o Filho, e a vós mesmos. Sede sempre objeto de nossa fé. Por isso, seja a glória em todos os tempos, para Deus Pai, para o Filho ressuscitado e para vós, Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Muito obrigada, que Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada!